Continuar nesse mesmo espírito de adoração, para receber do Senhor aquilo que Ele preparou para nós aqui essa noite, aquilo que Deus tem para dizer, aquilo que Ele tem para entregar, aquilo que Ele é, a essência do que Ele é. Hoje de manhã, como eu disse para vocês, nós tivemos aqui o batismo nas águas. E o batismo nas águas é uma confissão de arrependimento. O batismo nas águas sinaliza disposição para mudança. É quando você sinaliza para Deus e diz: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero uma vida nova em Ti. Mas juntamente com o batismo nas águas, nós precisamos também receber um batismo com fogo. E é sobre isso que eu quero falar um pouco aqui essa noite. Sobre sermos batizados com o fogo de Deus. Porque ser batizado com o fogo de Deus é se submeter ao processo da mudança. Uma coisa sou eu declarar que eu quero mudar. Outra coisa é eu entrar no processo de mudança. O que a gente mais vê é a declaração de que, Senhor, eu quero mudar. Mas o que a gente menos vê são pessoas vivendo o processo da mudança. Porque o processo da mudança dói. O processo da mudança transforma. O processo da mudança muda a forma, muda a configuração. E no meio do processo há uma indefinição. Muitas vezes não sabemos o que estamos nos tornando. Por isso que nós precisamos agir por fé. Porque no fim eu preciso saber que, apesar de não estar entendendo nada no meio do processo, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ser batizado com fogo, ser batizado com a intensidade, ser batizado com o clamor, ser batizado com a paixão, isso é tão importante quanto ser batizado nas águas e também com o Espírito Santo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Vamos ler o verso 16. Olha o que Jesus disse. Olha o que João disse. Lucas 3,16. João disse assim: respondeu João a todos: eu na verdade vos batizo com água. Vem porém aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muita gente associa as duas coisas em uma coisa só. Muita gente diz que ser batizado com o Espírito Santo é ser batizado com fogo, mas a Bíblia se separa. A Bíblia diz: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não têm o fogo de Deus, não têm a paixão pelo Senhor. São duas coisas distintas, mas que porém precisam acontecer na vida de um cristão. Você precisa receber do batismo do Espírito Santo. Aliás, a igreja parou de falar do Espírito Santo. A igreja, ela está ramificada, ela está didaticamente correta. A igreja, ela está lúdica, mas a igreja está perdendo a essência. Porque um lugar sem o Espírito Santo é um lugar sem a presença de Deus. Tem lugar que as pessoas já conseguem fazer culto sem Deus. Está tudo programado. Canta 3 louvor, dá uns glória a Deus, faz uns avisos que nós estamos fazendo, programa uma palavra coach, uma palavra de motivação para você ficar pilhado. E no fim, se Deus vir, tá bom. Se Ele não vir, a gente faz sem. Mas em nome de Jesus, esse lugar aqui jamais vai se submeter a fazer um culto para Deus sem Deus aqui. Se um dia Deus não estiver aqui, que não aconteça essa reunião. Porque tudo que nós queremos é o batismo com o fogo da presença do Espírito Santo. Teve um grande avivalista chamado Edin Ur. E ele estava numa grande conferência, numa grande cruzada. E ele chamou 2 pastores que ele sabia que estavam lá e que batizavam de forma diferente. Um batizava por aspersão, ou seja, derramava água na cabeça. E o outro mergulhava, batizava por imersão. Ele chamou os 2.
colocou os dois na frente da multidão, um estádio de gente. E ele perguntou para os dois: quem de vocês usa mais água no batismo? Imagina o constrangimento, irmão. Um olhando para o outro e falando: meu Deus, agora lascou, né? Um de nós dois aqui estamos lascados. E antes deles responderem, ele olhou para eles e falou assim: não precisa responder, porque não importa a quantidade de água que é jogada do lado de fora, porque o mais importante é um batismo de fogo que purifica vocês por dentro. Querido, no reino de Deus nada é de fora para dentro, é de dentro para fora. A mulher, quando chegou no poço, a mulher samaritana que foi conversar com Jesus, ela disse assim para Jesus: vocês judeus, nós samaritanos adoramos no templo, vocês judeus adoram nos montes. E Jesus olhou para ela e falou assim: haverá um tempo aonde não adoraremos nem no monte, nem no templo, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo: chegará um tempo que vocês vão entender que não é aqui nem ali do lado de fora, é do lado de dentro. O batismo com fogo é do lado de dentro, é de dentro para fora. O lado de fora não adianta ser lavado, se do lado de dentro não está havendo uma transformação. Quantas pessoas nós conhecemos que já desceram as águas, que acharam que ia mergulhar ali, ia levantar e está tudo certo. Aí eu levantei, acabou meus pecados, ficou na água. Gente, eu já cheguei a ver uma cena um dia, foi muito engraçado. Teve um batismo nas águas, eu vou falar, foi aqui na igreja, no comecinho do ministério aqui. Aí nós batizamos nas águas, todo mundo batizou. Aí no fim, a gente pegou e foi escorrer a água da piscina, jogar a água para fora. E as crianças começaram a vir para brincar com a água. Teve uma irmã que foi lá, pegou o menino: sai, menino, não vai ficar nessa água aí não, olha o tanto de pecado que tem aí. Falei: tadinho de quem passar ali para baixo na rua ali agora, tá tudo demoniado agora, que os demônios lavou tudo. Irmão, a proclamação de fé não tem a ver com o rito, tem a ver com o entendimento. A proclamação de fé não tem a ver com uma transformação do lado de fora, tem a ver com a transformação de mente do lado de dentro. Não importa se for por imersão ou por aspersão, porque na verdade um sinalizador de que você agora precisa mudar, o que vai fazer você mudar é uma paixão avassaladora com o fogo de Deus por Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele precisa ser o foco da nossa vida, ele precisa ser a direção da nossa vida. Jesus começou o ministério dele falando do Espírito Santo. Jesus foi batizado e foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E quando ele foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram e pousou sobre Jesus como uma pomba o Espírito Santo de Deus. Para você começar qualquer coisa na sua vida, você precisa do Espírito Santo. Para você começar qualquer coisa no reino de Deus, você precisa primeiro da presença do Espírito Santo, nem que seja para ele te levar para o deserto, mas você precisa da presença do Espírito Santo. Não tem como começar nada sem ele. Eu profetizo sobre essa igreja aqui que você vai ter um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Real, intenso. E Jesus terminou o ministério dele falando do Espírito Santo. Jesus disse: eu subirei, mas virá para vocês o Consolador, aquele que o meu Pai vai enviar, o Espírito Santo. Jesus iniciou com o Espírito Santo, encerrou o ministério na terra entregando o Espírito Santo. Como que nós estamos iniciando a nossa carreira com Cristo na terra? É com a presença ou sem do Espírito Santo? É com o fogo ou sem? Pastor, mas por que fogo? Porque o fogo tem a ver com purificação. Talvez a gente olhe para as igrejas hoje que tem um movimento pentecostal, a gente acha que começou daquele jeito, que hoje é só rodar para ter poder, ou então ficar só falando, sem ser pentecostal, ser tradicional, mas ficar falando só de dinheiro, de vitória. A gente acha que começou assim. Não, a igreja começou falando de purificação. A igreja começou falando sobre transformação. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento.
O fogo tem a ver com purificação. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus. Isaías reconheceu quem ele era. Irmão, purificação tem a ver primeiro com o reconhecimento de quem você é. Se você não reconhecer que você é um pecador miserável que precisa de Deus, sinto muito em te dizer, você está perdendo o seu tempo em andar com Ele. Porque Deus não vai fazer nada com você que você não tenha reconhecido isso primeiro diante dEle, porque isso se chama arrependimento. A purificação só vem para aqueles que reconhecem. Isaías, quando viu o trono de Deus, ele falou: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu, e a Bíblia diz que então um anjo foi no altar de Deus, pegou uma brasa de fogo e purificou os lábios de Isaías. Eu oro tanto para um batismo de purificação, irmão, porque quando a gente começar a confessar os nossos pecados, quando a gente começar a admitir que nós precisamos de Deus, haverá um grande batismo de fogo sobre a igreja brasileira. Nós estamos trilhando o caminho. Eu sei que chegará o dia em que veremos o Senhor numa presença real e diremos: ai de nós, Senhor, porque somos pecadores, e Ele trará um fogo que nos purificará de todos os nossos pecados. O batismo de fogo, um batismo que purifica. Deus sempre se revelou através do fogo, irmão. Você precisa entender a movimentação da Bíblia. Quando houve o Pentecostes, quem já leu sobre o Pentecostes? Atos 2, os avivalistas aí, todo mundo já leu. Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio sobre eles como o quê? Como línguas repartidas como de fogo. O batismo do Pentecostes foi sinalizado com fogo purificador. Deus sempre falou através do fogo. Moisés foi chamado por Deus para libertar um povo escravo, assim como Deus tem chamado muitos de nós para libertar muitos irmãos da escravidão, irmão. Deus não te chamou para te exaltar, Deus te chamou para libertar. Vou repetir: Deus não te chamou para te exaltar, Deus te chamou para te libertar. Porque só quem está livre consegue libertar pessoas. Só quem está fora da gaiola consegue abrir a gaiola chamada religião. Deus te chamou para ser livre e para libertar pessoas. Moisés foi chamado para libertar um povo de uma escravidão, mas Deus precisava falar com Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando ovelhas com 80 anos de idade lá no deserto. A Bíblia diz que Moisés viu uma sarça queimando. A gente fica admirado e acha que o milagre foi a sarça queimar. Pegou fogo o negócio ali do nada. Não, irmão, no deserto é normal. É normal a sarça pegar fogo durante o dia, porque é muito seco e a planta é muito frágil. Moisés já tinha visto isso queimar várias vezes. Não foi isso que chamou a atenção de Moisés. Sabe o que chamou a atenção de Moisés? É que uma sarça pegou fogo e não apagou. Por isso que eu oro para que Deus incendeie uma igreja que não se apaga ao sair lá fora, que não se apaga ao enfrentar as dificuldades da vida, mas que incendeie e permaneça acesa. Permaneça acesa, porque isso vai atrair as pessoas para aquilo que Deus quer falar. E quando Moisés olhou para a sarça, porque o fogo chamou a atenção de Moisés, a Bíblia diz que Deus bradou do meio do fogo. Então Deus falou no meio de quê? Deus falou no meio do... Fala para mim, irmão, você está de máscara, me ajuda, vamos interagir aqui hoje, vamos incendiar essa igreja aqui hoje em nome de Jesus. Deus falou através do fogo, irmão, do fogo. Então deixa eu falar uma coisa: Deus quer falar através de você. Deus quer falar através de você na sua casa, nos seus amigos, no seu trabalho. Por que Deus não fala? Porque falta você incendiar por Jesus. A hora que nós estivermos incendiados, Deus vai falar através de nós. O fogo de Deus. A Bíblia fala o tempo todo da presença de Deus como fogo. A Bíblia fala que Deus conduziu o povo no deserto e à noite tinha uma coluna de fogo. Por que tinha uma coluna de fogo à noite, irmão? Porque eles precisavam caminhar no meio das trevas.
e só ilumina o caminho a luz de quem está queimando por Jesus. Só conduz o povo pelo deserto aqueles que têm a capacidade de queimar por Jesus no meio das trevas. Nós estamos vivendo talvez o período de mais trevas na humanidade. Não é só por causa de pandemia, é por causa do esfriamento, é por causa da falta de direção, é por causa da maldade. O mundo está em trevas, mas deixa eu dizer uma coisa para você: as trevas são a ausência da luz. E Jesus disse: vocês são o sal da terra e luz do mundo. Jesus disse, e pronto, irmão. Deus não acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, mas Ele pega a candeia acesa e coloca no alto da casa para iluminar todos aqueles que estão ao seu redor. Pois eu declaro que Deus vai te acender e você não vai ficar escondido, você vai ser colocado num lugar onde você vai iluminar todos aqueles que estão ao seu redor. Deus está esperando um batismo com fogo. Deus está esperando gente que quer queimar, gente que quer ser incendiado por Deus. A Bíblia diz que o fogo no altar não pode se apagar. Quando Deus deu a instrução para a construção do templo, Ele orientou a construção do altar, e Ele disse o seguinte: o fogo do altar não pode se apagar e deve queimar constantemente. Irmão, você tem feito um altar na sua casa? Sim ou não? Você tem feito um altar na sua casa? Porque o fogo de Deus não virá do lado de fora enquanto esse fogo não estiver dentro da sua casa. Se você não construiu um altar lá na sua casa, você não recebe o fogo de Deus. Pastor, o que é construir um altar na minha casa? É entender que um altar é feito de pedra e não de tijolo. Porque às vezes a gente está querendo levantar um altar dentro de casa para que as pessoas sejam do jeito que eu quero. Talvez eu queira que a minha família melhore para servir a mim, mas Deus está dizendo para você: o altar é feito de pedra e as pedras são diferentes. O seu papel não é fazer todo mundo igual, mas é juntar os diferentes em um só propósito. Quando a gente fizer isso, o fogo de Deus vai descer sobre nós. O fogo de Deus vai descer sobre o altar. O altar que é construído em casa e não pode se apagar. A Bíblia também diz que Deus é fogo, e que o trono de Deus é fogo, a sua palavra é fogo. Ele nos faz dos seus ministros labareda de fogo. Jesus batiza com fogo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja como labareda de fogo. Nós precisamos de um batismo de fogo. Nós precisamos de um batismo com fogo, irmão. Fogo no coração, paixão. Não, a gente está, irmão, a gente está apático demais. A gente está apático demais. Uma das características do fogo é que o fogo aquece. Hoje nós estamos um exército de crente frio, apático, sem entusiasmo, sem calor. Irmão, ontem eu vim no culto de jovens aqui. Quem estava aqui ontem no culto de jovens? Aqui? Segura essa, chupa essa manga aí, que essa é para você. Como que uma juventude que o Senhor declarou: tu és forte e já venceste o maligno, vem para um culto de jovens com uma palavra incendiada e não consegue dar um glória a Deus? Fala para mim, Jesus, como é que acontece um negócio desse? Que em nome de Jesus, que Deus te pega aqui hoje e que você comece a queimar e não pare nunca mais. Que quando você botar o pé ali, você já comece a dar glória a Deus e dizer: louvado seja o meu Senhor, o Deus de fogo. A gente precisa parar de ser apático. Uma igreja morta. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Essa máscara aí não é mordaça, não. O diabo quer calar a gente. Quando você dá um aleluia, você sabe o que significa? Uma explosão de luz. Uma explosão de luz no mundo espiritual. Quando você diz aleluia, luz, aleluia, luz, aleluia, luz. E onde tem luz não tem trevas. Você tem entusiasmo com Deus, cara. Entusiasmo. Vida transformada. Eu estou sofrendo, você é eterno. Estou passando por tribulação. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Está difícil, eu passei pela cruz para te salvar.
eu não sei se eu vou morrer, se tu morrer vai ser ressurreto, eu te dei a vida eterna. Em nome de Jesus, irmão. A gente está apático. E quando a gente não queima, que a gente não transforma, a gente está vivendo uma igreja que a gente é crente, mas a gente mente. Eu sou crente, mas eu conto umas mentirinhas. Cadê o fogo? Por quê? Porque o fogo transforma. Tem gente que começou, tem gente que tem medo do fogo. Eu vou falar para você, tem gente que tem medo do fogo. Por quê? Querido, faz uma fogueira. Bota lá uma fogueira, bem fogueira quente mesmo lá. Pega lá uma peça, lá uma panela, qualquer coisa de alumínio, e joga lá no fogo para você ver. O que vai começar a acontecer com ela? Ela vai começar a mudar a forma. Ela vai começar a mudar a forma. Eu conheço um monte de crente que está andando torto na vida, porque estava de um jeito, veio para Deus, Deus falou, vou te queimar. Quando botou ele no fogo, começou a queimar, deu uma entortadinha, ele já saiu fora. Não, está queimando demais. Aí agora não é nem uma coisa nem outra, perdeu a identidade. Pois o Senhor precisa te trazer aqui de novo para você submeter o resto do processo, porque Deus fará de você colunas do templo dele. Não fuja. A gente não pode, cara, carregar uma verdade cristã e ser mentiroso. A gente não pode ser crente e ser desonesto. Irmão, tem gente que faz oração para passar os outros para trás. Está fazendo negócio, sabe que vai prejudicar a pessoa porque está enganando, e ora, Senhor, me abençoa. Deus não quer abençoar essa vida sua, Deus quer matar essa vida sua para te dar a vida dele. O fogo de Deus mata a vida de pecado e te dá uma vida em Cristo Jesus. O fogo transforma, o fogo muda. Nós não podemos ser crente e dizer que nós somos batizados com o Espírito Santo e faltar em nós o fogo que nos transforma. Querido, está faltando na igreja, está faltando fervor na oração. Olha, se a gente fizer um churrasco aqui, acabou a pandemia, vamos comemorar. Nós vamos fazer um churrasco aqui na igreja, e os irmãos estão convidados. Irmão, nós temos que alugar uns 3 prédios maior do que esse, porque vai dar gente com força. Aí a gente fala assim, terminou a pandemia, nós vamos fazer uma vigília de oração. Dá uma meia dúzia, porque é mais importante para a gente viver os prazeres da carne do que viver a intensidade com o Espírito Santo. Pois eu vou dizer uma coisa para você, depois disso que nós estamos passando, o fervor na oração vai voltar para a igreja do Senhor. Já tem gente que não está orando mais igual orava. Tem gente que já não ora mais dando ordem a Deus. Tem gente que já está orando e falando, Deus, deixa eu entender a tua vontade, porque eu não estou entendendo mais nada. Mas o teu fogo, Senhor, é capaz de me purificar e de trazer entendimento para mim saber que o Senhor é soberano sobre tudo, e aconteça o que acontecer, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fervor na oração. O irmão Valdemar, esses dias aqui, a gente estava aqui de fora, e ele brincou com os meninos lá. Ele falou, deixa eu ver seu joelho. Aí as meninas, o que foi? Ver meu joelho, deixa eu ver seu joelho. Ele falou, aí, tá vendo? Aí ele mostrou o joelho dele, e o joelho dele está cheio de calo. E ele falou, eu conheço um monte de gente que está com os joelhos calejados. Eu sei que não adianta calejar o joelho se não purificar o coração. Eu também conheço gente que tem o joelho calejado, mas que tem o coração podre. Mas uma coisa não exime a gente da outra, porque um coração puro bota o joelho no chão. Um coração puro ora com fervor. Um coração puro fala com Deus. Um coração puro tem conexão com o Senhor, porque está purificado no fogo do Espírito Santo, e isso é paixão por Jesus. É paixão por Jesus. Tem gente que acha que, esses dias, acho que eu estou vendo muito TikTok, viu, gente? Desculpa, tá? Perdão, papai. Misericórdia nada, você também vê, tá? Você tem que ver com os olhos de Jesus. Eu estava vendo um vídeo lá, falando assim, como a gente imagina que Jesus é, e como Ele é de verdade. Aí eles põem aquelas musiquinhas, né? Entendeu? Tem aquelas musiquinhas lá, né?
Aí mostrar Jesus todo crucificado, arrebentado, arregaçado lá, como a gente pensa que Jesus é, e como Ele é de verdade. Quando apareceu a imagem aqui, me deu um choque, porque apareceu um Deus grandão, com cinturão de ouro, com uma bota de bronze, uma roupa branca, cabelo branco e olhos de fogo. Olhos de fogo. Jesus não é aquele crucificado, aquele era o sacrifício do Cordeiro de Deus. Deus é o Deus soberano, com os olhos de fogo e o rosto que resplandece como a luz do sol ao meio-dia. Deus, Deus de fogo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, irmão, às vezes a gente está que nem Geazi. Geazi era um discípulo de Eliseu, o profeta. A mulher sunamita, o filho morreu, e ela foi até o profeta Eliseu para falar: olha, o filho que o Senhor me deu, o Senhor, Deus me deu, morreu. E o Eliseu pediu para o Geazi ir à casa dela primeiro. Ele foi na frente, e ele levou o bordão do profeta. O Geazi foi todo empolgado, porque a gente é empolgado. Ó, irmão, vai lá no hospital lá, que tem um irmão lá que está na UTI, e vai lá. Aí a gente pega a Bíblia, enche a cabeça de teologia, prepara uma oração, escreve no papel, que aí não vira uma oração, vira uma reza. Aí na frente do espelho a gente já, faz até os gestos assim, Senhor, Shazam, a gente faz isso. Aí vai, o Geazi foi. Chegou lá, o Geazi todo empolgado, o menino morto em cima da cama. O Geazi chegou lá e botou o bordão em cima dele, pôs o lenço ungido, a rosa ungida, a vassoura ungida, a água ungida, pôs em cima do menino. Falou: vai, levanta. E o menino nada, morto. Aí vem Eliseu. Aí tem uma diferença. Geazi tinha o bordão, Geazi tinha teologia, Geazi só sabia da leitura da Bíblia. Eliseu tinha o fogo de Deus. Eliseu tinha paixão. Eliseu chegou e não colocou só o bordão, Eliseu abraçou. Eliseu botou o calor, se envolveu, soprou, e o menino ressuscitou. Está faltando vida em muita coisa na igreja, porque a gente não tem mais o fogo, a gente só tem a teologia, a gente só tem a Bíblia, a gente só tem as pregações do YouTube, mas a gente não tem o fogo que ressuscita. Que Deus nos encha com isso, porque as pessoas precisam ser curadas, é com o nosso envolvimento, não é com a nossa distância. Um fogo que transforma, fogo que purifica, o fogo de Deus sobre nós, num batismo de fogo. Sabe, querido, não há limitação para Deus. A Bíblia fala da história de uma mulher, que era a mulher viúva de um dos profetas. O profeta morreu e deixou uma dívida. E a Bíblia diz que o credor foi lá e cobrou essa mulher e falou assim: olha, eu vim aqui para cobrar, já que você não tem dinheiro, então eu vou levar os seus filhos como escravo. Naquela época podia. Então essa mulher foi para o profeta e falou assim: olha, você conhecia o meu marido, e os meus filhos agora vão ser entregues como escravo, porque eu não tenho recurso para pagar. O profeta falou para ela: o que você tem? Primeiro ela disse: eu não tenho nada. Porque a gente acha que não tem nada, mas na verdade você já tem tudo que precisa. Davi foi para uma luta de espada com uma pedra. Amém? Você tem tudo que você precisa. Aí ela lembrou: não, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou: então vai na vizinhança, pega todas as vasilhas vazias que você der conta e traz para cá. Ela pegou um monte de vasilha vazia, e então ela começou a deitar o azeite na vasilha. E enquanto tinha vasilha vazia, o azeite não parou de correr. Sabe por quê? Porque Deus é ilimitado. Enquanto tiver gente querendo receber do fogo do Espírito Santo, não para de correr unção do céu, não para de correr do Espírito sobre nós. O problema é que não tem mais vasilhas vazias dispostas a receber.
Tem gente dizendo: eu não tenho nada. E Deus vem aqui hoje para dizer: você tem tudo, é porque você ainda não prestou atenção. A gente está sempre querendo mais, irmão. A gente não é contente com nada. Tudo que a gente tem não é suficiente. A gente não vive e não desfruta o momento do dia de hoje, porque a gente está sempre esperando mais para amanhã. Deixa eu falar, você está desfrutando dos seus filhos hoje? Ou você está esperando eles formar na faculdade para você desfrutar deles? Não, estou trabalhando feito um condenado aqui, porque eu quero que ele vá formar na faculdade. Irmão, você está perdendo o tempo mais precioso com ele. Desfruta do dia de hoje, daquilo que Deus te deu hoje, porque amanhã só pertence ao Senhor. O amanhã só pertence ao Senhor. Para de querer coisa que ainda não está com você e talvez nunca vai estar. A tua vida é única com Deus, assim como a vida do teu irmão também é única com Deus. O que Deus está dando para ele, muitas vezes não vai dar para você, mas vai dar para você o que é suficiente para você, assim como deu para ele. Deus não quer fazer ninguém igual, como eu disse aqui, o altar de Deus não é feito de tijolo, é feito de pedra. A essência de Deus é gente diferente junto. Mas eu respeito a forma do meu irmão, como o meu irmão respeita a minha, porque nós dois encaixamos perfeitamente para formar um altar e receber o fogo de Deus, irmão. Está faltando em nós muitas vezes identidade de propósito. A gente precisa saber para que a gente foi chamado, porque a unção do céu não vai parar de correr enquanto tiver vasilha vazia, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Sabe o que John Wesley disse? John Wesley, para mim, o maior avivalista de todos os tempos. Eu amo John Wesley, amo o que Deus fez com ele, como que ele conduziu, como ele era um homem de oração e como ele era um homem incendiado por Deus. Sabe o que ele falou um dia? Ele falou assim: olha, vocês pregadores, ou vocês colocam fogo no sermão de vocês, ou vocês joguem o sermão de vocês no fogo. Ele estava dizendo: ou vocês pregam com paixão e com fogo, ou então não prega. Não prega. John Wesley pregava, os cultos lá eram um atrás do outro, não parava, e as pessoas faziam fila para ver ele pregar. Aí um dia um repórter foi perguntar para uma senhora por que ela saía de um culto e entrava na fila do outro. Já perguntaram isso para o irmão aqui da igreja. Tem irmão que vem aqui na igreja, ele vem nos cultos tudo. Ele vem na quinta, ele vem no sábado, ele vem no domingo de manhã, ele vem no domingo à noite. Se fizer um culto meio-dia, ele vem. E tem gente que fala assim: ai, por que você está fazendo isso? O que é? Isso é a mesma coisa. O cara foi perguntar para a senhorinha, falou: por que a senhora sai e vem de novo para cá? Ela falou assim: é porque eu quero chegar primeiro e sentar lá na frente. Ele falou: mas a senhora acabou de sair, por que a senhora quer sentar na frente? A senhora não ouviu o que ele tem para falar? Ela falou assim: eu não vou lá só para ouvir o que ele tem para falar, eu vou lá para ver ele incendiar, e quando eu estou pertinho dele eu pego fogo junto com ele. Muito além da teologia é paixão, muito além da teologia é vida com Deus, é entrega, é cumplicidade, é relacionamento, é estar junto. Teve um tempo atrás aqui que uma irmã falou assim: gosto muito desse pastor aqui, não eu, porque ele chora demais. Falei: Deus perdoa ela. Porque ela não sabe da onde eu saí. Ela não sabe o que Deus fez comigo e com a minha casa. Enquanto eu tiver lágrima, elas vão ser para o meu Senhor, e eu sempre vou queimar por Ele. Eu não quero viver uma vida fria com Jesus. Eu quero viver uma vida intensa com Jesus. Evan Roberts. Quem já leu sobre Evan Roberts? Evan Roberts, o propulsor do avivamento no país de Gales. Jovem. Por isso que eu estou falando para os jovens aqui. Irmão, quem aqui tem menos de 25 anos? Levanta a mão. Sem mentir, tá? Mentir é pecado, tá? Menos de 25, né? Amém. Os grandes avivalistas de toda a história, todos eles começaram com a idade de vocês, menos de 25 anos. E na época deles, não tinha internet, não tinha canal no YouTube, não tinha TikTok, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Custava ter um livro. E os caras viviam lendo e aprendendo e orando, e Deus usou eles para grandes avivamentos. Se eles tivessem as ferramentas que nós temos hoje, o mundo estaria aos pés de Cristo. Mas a gente não quer, né?
A gente quer ser youtuber. Por que você não vira um youtuber de Jesus? Por que você não aproveita a ferramenta para falar de Jesus, irmão? Eu sou inconformado com essas coisas. Caramba, pastor, então eu não vou ter mais vida. Vou te falar só o que o apóstolo Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você só dá aquilo que você está cheio. Você quer saber se uma pessoa está em Jesus? Vê se ela está exalando Jesus. Porque às vezes o discurso é de quem está, mas a vida não é. Evan Roberts foi para o seminário, começou a estudar. 15 dias teve um culto. Ele foi para o culto para pregar. Quando chegou no culto, ele teve uma visão. Ele teve uma visão que os amigos dele de infância, lá da cidadezinha que ele morava no país de Gales, estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Agora você imagina, o cara tinha acabado de chegar no seminário. Naquela época, irmão, você entrar num seminário era uma luta, era um privilégio. Evan Roberts chegou, entrou para estudar. Com 15 dias Deus deu uma visão para ele e disse para ele: volta para a cidadezinha, vai lá falar com os seus amigos. Sabe o que eu lembrei, Ramon? Eu lembrei do seguinte, cara. Para nós, irmão, é uma luta a gente entender que Deus está falando para a gente que as crianças do Avivar vão ser batizadas. Porque era mais fácil a gente querer, sabe o que? Arrebanhar os ricos da cidade para pegar dízimo. Para nós é uma luta saber que nós temos que mostrar o amor de Jesus para morador de rua, porque o ideal seria a gente estar fazendo uma campanha de prosperidade e todo mundo está andando de carro zero. Mas Deus fala conosco como Ele falou com Evan Roberts: larga o que você está fazendo e vai fazer o que eu estou mandando. Porque os avivamentos não são a nossa vontade, mas é a vida de Deus. Ele voltou para a cidadezinha e ele começou, através dele, o grande e talvez o maior avivamento do país de Gales. Quem gostaria que Deus fizesse através de você aqui? Então começa a ouvir o que o Senhor está dizendo para você. Talvez Ele está dizendo para você soltar algumas coisas. Talvez está dizendo para soltar suas vontades, soltar os seus desejos e abraçar a vontade de Deus, irmão, e fazer o que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente acha que Deus vai tirar a gente de uma cidadezinha e levar a gente para a multidão. Muitas vezes Deus tira a gente da multidão e leva a gente para falar para um. Só que a gente não aceita. Ah, pastor, aonde está isso na Bíblia? Filipe, discípulo de Jesus, pregando. A Bíblia diz que as multidões se convertiam. Filipe orava, o povo era curado. Era gente, mais gente, mais gente. Aí o Espírito Santo chega para Filipe e falou assim: sai daí, vai para o deserto, larga tudo e vai para um lugar que não tem ninguém. Lá você vai encontrar uma pessoa. O que o Filipe fez? Não vou largar meu ministério, não. É o Jesus. Que isso, ó, as câmeras, fotografia, Jesus, milagre, Deus, milagre. Você não está entendendo, Jesus. Não, Filipe não fez isso. Filipe ouviu a voz, largou o povo e foi para o deserto. Chegou lá no deserto, ele viu uma carroça carregando uma pessoa, um eunuco, que estava vindo de um culto religioso, estava com as escrituras na mão. E a Bíblia diz que Filipe correu atrás da carroça. Como é que você sabe, pastor? Porque a Bíblia diz que ele viu a carroça vindo e só depois a carroça parou. Ou seja, a carroça veio e o Filipe correndo atrás da carroça. Quem aqui tem coragem de correr atrás de uma carroça aí para falar de Jesus? Viu que acabou os avivalistas tudo? Ah, pastor, nem tem carroça mais, mas você não corre atrás de nada, nem de bicicleta, nem de nada. Vai correr, vai correr. Vamos correr, vamos, correu e falando com o cara: ô, tô vendo que você está lendo aí, cara. O que é isso aí? Não, eu vim ali do culto ali, mas eu vou bater a real para você aqui. Eu não estou entendendo nada. Porque a religião não te ensina, a religião te escraviza. Quem te liberta é o Evangelho de Jesus. Aí o Filipe, lá na carroça, do lado da carroça, olhou para ele e falou: você não está entendendo não? Ele falou: não, eu não estou. Sabe por quê? Porque não tem quem ensine. Ele estava vindo de um lugar que estava ensinando. Querido, entenda uma coisa: o mundo não está com fome de gente teólogo. Teologia é bom, mas o mundo está com sede, é do fogo de Deus, de gente cheia do Espírito, gente ativa. Aí o Filipe olhou para ele e ele falou assim: você crê que Jesus é o Senhor e Salvador? Explicou para ele quem era Jesus, pregou para ele, ele falou: eu creio.
Logo em seguida ele falou assim: tem uma água ali, o que me impede de ser batizado? Filipe falou: você não é dizimista. Você não tem o seu nome no livro de membros. Você já casou? Parou de fumar? Parou de beber? O dia que você fizer isso, eu vou te batizar. Foi isso que o Filipe falou? Claro que não. Filipe falou: você crê? Tem a água? Para essa carroça aqui, vamos te batizar, porque é a partir de agora que você vai ser uma nova criatura. Só gente cheia do Espírito Santo sabe fazer isso, irmão. Só gente que é incendiado por Jesus, porque não há limitação em Deus, querido. Não há. E outra coisa, o fogo se alastra. O fogo ele não começa e para. O fogo ele se alastra. Mas tem muito crente que está fazendo acero. Quem já morou na roça aqui, tem fazenda, trabalhou na fazenda? Levanta a mão, quero ver, todo mundo aqui. Pode levantar, irmão, sem vergonha. Eu morei na roça há muitos anos. Então, os da roça aí sabem o que é um acero. Acero é o seguinte: o pasto está aqui, o mato, e aí você vai lá e abre um caminho assim, você limpa em volta. Por quê? Porque se vier um fogo de lá para cá, quando chega no acero aqui, o fogo não pula. Eu conheço um monte de gente que está assim com Deus. Fez um acero em volta dele assim. Aí o fogo vem. Quando chega nele, ele não dá um glória a Deus, ele não dá um aleluia, ele não pula, ele não vibra, ele não tem vida com Deus. Por quê? Porque ele cercou, ele impediu que o fogo chegasse. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: se você está fazendo acero, se você está cercando, que em nome de Jesus hoje esse acero seja ultrapassado pelo fogo de Deus, que você experimente o fogo de Deus, porque você nunca mais vai querer viver sem Ele. Nunca mais, nunca mais. Não dá para viver uma vida fazendo acero, sabe? Quando você se torna um graveto seco, pronto para queimar, até a lenha verde queima. Quem aqui já teve fogão de lenha? Tem até hoje fogão, teve já? Se você botar no fogão de lenha seca, e no meio você colocar lenha verde, a lenha seca pega fogo, mas logo até a verde está queimando. Sabe por que o seu vizinho não incendiou ainda? Porque você não queimou. Sabe por que a pessoa do seu lado aí agora não está pulando e dando glória a Deus? Porque você não está queimando. Se você estivesse queimando, até a lenha verde que está do seu lado já tinha pegado fogo. Mas a gente fica cercando. Agora sabe o que faz fogo alastrar? Vento, sopro. E Deus formou o homem do pó da terra e soprou. Soprou do Espírito Santo. A gente quer terminar esse ministério soprando. Enquanto tiver fogo, a gente vai soprar, porque a gente quer ver esse fogo se alastrar, irmão. O batismo de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é estar reunido no mesmo lugar? É estar aqui na igreja? Só existe um lugar: reunidos no Senhor. Estavam todos reunidos em um só propósito, reunidos no Senhor. E veio sobre eles um vento. Quer saber o primeiro sinal que o fogo está vindo? É quando o vento começa a soprar. E às vezes assusta, porque às vezes o vento é contrário. O vento levanta onda, o vento sacode árvore, o vento às vezes arranca telhado. Mas é o primeiro sinal de que o fogo do Espírito Santo está vindo sobre a igreja. É o vento. E veio sobre eles como um vento, e soprou dos quatro cantos, e logo em seguida foi visto sobre eles como línguas repartidas como de fogo, o Espírito Santo de Deus. O
fogo vai se alastrar o dia que a gente começar a soprar do Espírito Santo na vida das pessoas. O negócio é que a gente está apagando o fogo. O apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. Aí fica parecendo que a gente tem domínio sobre o Espírito Santo. Então quer dizer que se eu esfriar, o Espírito Santo vai apagar? Acabou o Espírito Santo? Não, irmão, ele acaba para você. Ele acaba para você. Porque enquanto você está deixando o Espírito Santo se apagar, tem muita gente soprando e o fogo está só alastrando. A escolha é sua. Você quer soprar ou você quer deixar o fogo apagar? Pois hoje o Senhor vem aqui para dizer para você que você deve soprar. Um crente tem que ser incendiado para incendiar outras pessoas. Não somos como uma geladeira conservadora, religiosa, mas nós somos uma fogueira pronto para espalhar o fogo de Deus, pronto para espalhar o avivamento de Deus. Semana passada nós perdemos e o céu ganhou 2 pastores do Ministério Sal da Terra de Uberlândia, o pastor Ronaldo e a pastora Eliane, amigos queridos, pastores de um bairro pobre, coordenaram um projeto lindo lá, de uma orquestra para menores infratores, para crianças carentes. Lindo projeto, um homem de oração, acordava 3 horas da manhã para orar. Foi acometido de Covid, tinha complicações, diabetes, ficou internado. Com uma semana que ele estava internado, a pastora Eliane também pegou Covid e ficou internada. O pastor Ronaldo morreu na segunda, a pastora Eliane morreu na sexta. Deixaram 2 filhas, da idade das nossas, uma de 13 e uma de 20. A de 20 colocou um texto na internet. Eles deixaram ela ver a mãe, porque a mãe estava desenganada. Ela entrou, sussurrou no ouvido da mãe, falou: mãe, eu estou aqui. E ela escreveu um texto na internet do que ela falou para a mãe dela. E ela falou: mãe, a gente vai sentir muita falta da senhora aqui. O seu sorriso. Talvez a senhora está preocupada com o pai. O pai está bem. Mas mãe, eu sei que Jesus te ama tanto. E a senhora é tão linda para ele, que eu estou sabendo que Jesus quer a senhora lá de volta. E eu vim aqui para falar para a senhora: não se preocupe com a decisão que a senhora tomar. Se a senhora quiser ir e ficar com Jesus, fique em paz, porque o fogo do Espírito Santo, a senhora e o pai já plantou dentro de nós. Irmão, a gente precisa incendiar os nossos filhos com essa semente, que não se abala, que sabe de onde viemos e para onde estamos voltando, e que nada vai parar eles em nome de Jesus, porque eles estão incendiados por Deus. E para a gente encerrar, avivamento não é emoção, não é emocionalismo, avivamento não é fuga. Eu tenho visto um povo que está fugindo dos seus confrontos através de um suposto avivamento externo. É gente que na presença de Deus parece que está transformado, mas fora da presença ainda continua cheio de problema. Avivamento não é fuga. Avivamento não é uma novidade. Avivamento não é desvio. Avivamento é a vida de Deus, é a volta para Deus. Avivamento é santidade, é oração fervorosa, é amor à palavra, é evangelização regada por lágrimas. Avivamento é fogo do céu e vida transformada. A gente pensa que o batismo com fogo trará sobre nós só um avivamento de êxtase emocional.
Mas um verdadeiro avivamento, sabe o que vai fazer com a gente aqui? Vou pegar por nós aqui, como igreja, aqui em Tuiutaba. Vai diminuir os índices de criminalidade. Porque quando alguém for fazer uma maldade, for praticar um crime, o fogo do Espírito Santo vai tomar conta dele, e ele vai chorar e dizer: eu não sou isso, Deus não me fez para isso, eu não vou fazer. Vai diminuir o índice de estupro, vai diminuir o índice de pessoas que não têm acesso à faculdade, porque os reitores de faculdade vão ser batizados pelo Espírito Santo e vão dizer: nós temos que facilitar a entrada daqueles que não podem aqui. Um verdadeiro avivamento vai trazer de volta a dignidade dos filhos de Deus, que agora entenderam que são um, e porque eles estão juntos, agora o fogo de Deus pode vir sobre nós. E é isso que eu profetizo sobre a vida dessa igreja. Nós vamos receber nos próximos dias, meses e anos, um batismo de fogo, de transformação de um povo, de transformação de uma cidade, de transformação de entendimento. A gente não quer só emoção. E para a gente concluir mesmo agora, eu não posso ficar mentiroso, vou contar uma historinha para você. Diz que tinha uma igreja num bairro, e tinha um ateu que morava de frente à igreja. Durante 10 anos os irmãos da igreja tentaram levar o ateu para a igreja, nunca deu certo. 10 anos, passava na porta: irmão, se você não for para a igreja, vai para o inferno. Irmão, recebe o Senhor, porque você pode morrer. E o ateu, não quer saber disso nada, não vou lá de jeito nenhum. Aí um dia a igreja pegou fogo, literalmente, deu um problema lá na parte elétrica, e a igreja pegou fogo. E quando a igreja pegou fogo, começou a ter uma mobilização de gente trazendo balde com água, e de repente quem estava lá com o balde com água, lá dentro da igreja? O ateu. Aí o irmão chegou e falou assim: aí até que enfim você entrou na igreja. Ele falou: também é a primeira vez que eu vi ela pegar fogo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, tem muita gente lá fora que ainda não entrou aqui porque nunca viu essa igreja pegar fogo de verdade. Porque o dia que pegar fogo de verdade, nós vamos atrair as pessoas para aquilo que Deus tem para falar, e Deus vai falar do meio do fogo, em nome de Jesus. E se você recebeu desse fogo do Espírito, faz barulho para Jesus. Você quer receber desse batismo de fogo hoje? Quer? Quem gostaria? De verdade. Limpa sua mente aí agora de tudo. Abre uma janela no céu aí agora. Fala: Senhor, eu quero experimentar desse batismo. Se isso que esse pastor está falando aí é verdade, eu quero que no próximo louvor, agora que eles forem cantar, eu quero ser batizado com esse fogo. E eu não quero mais apagar, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorar a Deus como quem quer receber um batismo de transformação agora, em nome de Jesus. Vamos fazer um negócio aqui. Antes da gente começar o louvor aqui, vamos fazer um negócio aqui. Todas as vezes que o diabo quer botar alguém como escravo, ele tira primeiro a voz, ele faz a pessoa ficar calada, triste, com depressão, não fala nada. E ele bota os braços dela para baixo ou então cruzados assim. Por quê? Porque o sinal de rendição ao céu não é uma mão para baixo, é uma mão para cima. Nós nos rendemos. Nos rendemos. E o sinal de um grande avivamento é a proclamação, a liberação da palavra. Porque foi pela palavra que Deus criou tudo. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, durante o processo da movimentação, da palavra, do louvor, da oração, que a partir de hoje esse lugar seja mudado. Que a partir de hoje você não seja escravo do diabo,
Que você seja um adorador, que você seja alguém rendido, que você seja um proclamador, que você não tenha vergonha de dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, que você não tenha vergonha de chorar, que você não tenha vergonha de ser transformado, porque é isso que Deus quer da gente agora, nos próximos dias, em nome de Jesus.